Parafraseando a nossa irmã Neiva, que a paz, a luz e a misericórdia do nosso Pai Celestial esteja com todos nós, tanto os encarnados como os encarnados. O pessoal aí de trás me ouve bem? Alguém nos visita pela primeira vez? Dos encarnados? Nós continuamos então fazendo o estudo da terceira obra da codificação kardeciana, que trata sobretudo do Novo Testamento, principalmente, né, dos Evangelhos do Cristo. E nós falaremos hoje do capítulo 15, mais especificamente da parte das instruções dos Espíritos. Esse capítulo é muito interessante, porque, sobretudo, a gente tem a possibilidade de trazer à reflexão algo que trata, acima de tudo, como o principal bordão, a principal chave, a principal alusão que a doutrina espírita faz do ensinamento crístico, que é a caridade. Então, esse capítulo 15, ele trata do tema fora da caridade não há salvação. E nós traremos a mensagem de Paulo, apóstolo, que foi ditada ao codificador em Paris no ano de 1860. Como é muito pequena a leitura, eu vou me permitir lê-lo. Alguém se opõe? Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e também no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso é que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a como guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a prescrutar-lhes o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto, uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta a mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar à luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, sejam conduzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita
e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dando que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo, da seita a que pertençam. O nosso prezado Paulo, ele, com certeza, quando nós observamos a sua trajetória, desde cedo temos a certeza de que veio ser, sim, esse grande apóstolo do Cristo, né? Porque no início da sua caminhada apostólica, sendo um ferrenho defensor da lei mosaica, mas que teve a capacidade, sobretudo, de buscar, após o entendimento daquelas verdades ditadas pelo nosso divino amigo Jesus, ter a condição de abandonar aquele Deus velho que as Escrituras mostravam e se apegar a esse Deus novo, que era realmente a essência do Pai, que é aquele que o Cristo mostrava, tendo como certeza maior de que a caridade seria essa capacidade que nós teríamos de, não só do entendimento da verdade crística, mas da prática dos seus ensinamentos. E só a título de elucidação, né? Caridade é uma palavra que tem uma derivação do latim, de caritas, que significa amor, que já era uma derivação do grego da palavra chakris, que significava graça. Mas, acima de tudo, essa palavra tão pequena, ela carrega por si só o entendimento de que a caridade se consiste numa ação, até pelo que disse o nosso amigo Paulo, na ação para ajudar alguém sem busca de qualquer recompensa. Então, essa seria, acima de tudo, a melhor tradução que nós encontraríamos para essa palavra. E todo o apostolado crístico, né, essa palavra, ela, não que seja recorrente, mas esse ajudar aos outros sem buscar nada em troca, foi a síntese da passagem do Cristo sobre a nossa terra, né? E a doutrina espírita, desde os rudimentos da sua chegada, né? Desde que o codificador começou a estudar a fenomenologia espírita, ele buscou, e depois a confirmação disso veio com o advento do Espírito de verdade, de fazer uma verdadeira tradução, explicação do que era esse amor crístico que é retratado pela caridade. E em todos os tempos, então, a doutrina espírita busca dizer que a caridade, acima de tudo, ela é o dever moral que o ser humano, que ora habita a terra, tem de fazer com que o próximo, ou seja, aquele que está a caminho consigo, seja o dispensário de todas as possibilidades de auxílio por nós, das suas necessidades, seja ele no campo material, lembrando que a caridade material é aquela em que nós emprestamos algo físico a alguém, como também a caridade moral, essa que é um pouco mais difícil, que é a capacidade de nós fazermos o exercício de alguns sentimentos altruísticos, ou seja, de alguns sentimentos bons em relação às pessoas, como, por exemplo, a prática da paciência, da abnegação, do perdão, entre outras. Nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 886, que eu vou me permitir ler, uma interessante pergunta que o codificador fez ao Espírito de verdade. Ela diz o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entende Jesus?
No nosso crivo, e me permitam aqui a indelicadeza, é uma pergunta um tanto quanto pretensiosa do codificador, porque ele busca, acima de tudo, que o Espírito de verdade tenha a capacidade de dar, né, uma palavra daquilo que Jesus tinha como sentimento. Mas a resposta, ela cala esse meu julgamento, porque a resposta do verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus, foi dada pelo Espírito de verdade da seguinte forma: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. E aqui o codificador, depois dessa resposta simplista, ele entra aqui numa inspirada dissertação a respeito dessa resposta. Ele diz o seguinte: o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Este é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam inferiores, iguais ou superiores a nós. A caridade nos determina a ser indulgentes, ou seja, temos a possibilidade e disposição para perdoar, ter clemência, conseguir ajudar. Proíbe-nos humilhar o infortúnio, contrariamente ao que geralmente se pratica. Se uma pessoa rica se nos apresenta, temos para com ela excessos de consideração e atenção. Se é pobre, parece que não nos devemos evitar com ela. Entretanto, quanto mais sua posição é lastimável, mais devemos evitar aumentar-lhe a infelicidade pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância de ambos. Reparem que, na resposta dada pelo codificador, nós temos aí a certeza de que a inspiração da espiritualidade superior estava todo o tempo com Kardec e a sua equipe, quando faziam os estudos, buscavam, acima de tudo, receber as mensagens que via por via psicográfica ou psicofonia, ou seja, escrita ou falada, e depois faziam realmente um estudo sobre o que traziam essas mensagens. Até porque, como história, aqueles que não sabem, o Espírito de Verdade, quando se apresenta a Kardec, ele assume o compromisso de que, uma vez por mês, durante 15 minutos, estaria à disposição para a resposta de todos os possíveis questionamentos das lições recebidas do plano espiritual. E dizia Kardec que era muito melhor ele refutar 10 verdades do que admitir uma só mentira. Então, a gente vê que, numa resposta simples, ele, imbuído por esse ideal de buscar fazer com que o sentimento crístico externado na sua vida pública, dos 30 aos 33 anos, pudesse ter realmente o conhecimento de causa de falar do que ele queria nos trazer. Mas a caridade, a gente vê que nós ainda temos uma dificuldade de entender. Ou, se temos essa dificuldade, se fazemos vistas grossas a ela, nós temos a dificuldade de exercitá-la. Existem algumas campanhas nessa época do frio, por exemplo, né? Tira a sua roupa velha do armário, desapegue.
E a gente vê nessas simples coisas que a gente tem, nem a caridade material que nos é mais próxima ou mais possível de fazer, a gente não executa com tanta perfeição ou com tanta desenvoltura, quando seria o mais simples dos fatos, né? Lembrar que aquele menos desvalidos que nós, enquanto nós temos lá o nosso armário com 5, 6 blusas, existe aquele que precisaria de uma, para que pudesse ter o seu corpo coberto, né? Mas essa caridade que é interessante, que é útil, ela vem alicerçada de uma outra, que essa realmente é difícil. Porque, reparem que no texto do nosso irmão Paulo, ele fala, quando ele fala da caridade, ele faz uma pequena brecha aqui. Fazer o bem, com certeza, é uma caridade. Mas não é só uma caridade deixar de fazer o mal, porque ele coloca como a necessidade para que ela se efetive uma ação, né? Ação, quando nós falamos em ação, nós lembramos de movimento. Então, eu tenho que fazer algo. Não fazer, ou seja, deixar de fazer, é muito pouco. Nós precisamos fazer. E esse fazer, ele se coloca numa condição de facilidade, mas de dificuldade ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, quando nós falamos, o Cristo, quando nos falou das pessoas que nós achamos que têm alguns, aspas, defeitos, algumas qualidades negativas, e que nós estamos convivendo com elas pela necessidade nossa de reajuste, na hora de tolerar um pouco mais, que é a caridade moral pretendida, a gente sempre fica, às vezes, remoendo essas oportunidades. Mas o que o fulano fez comigo, não dá para perdoar assim de cara, né? Esquecendo-se que nada mais é do que, quando eu falo desse sentimento de ajudar, quando eu tenho a predisposição para abrir o meu coração e perdoar, eu estou caminhando nessa estrada. E foram muitos, né, aquelas criaturas que tiveram a capacidade de apreender, ou seja, de pegar aquele ensinamento crístico como algo para colocar no sentimento e para colocar no coração. Então, algumas pessoas que na sua fase da vida física falaram de caridade, a gente pode elencar muitas aqui, né? Como Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que, nascida num berço rico, não que ela desprezasse a riqueza, mas ela colocou na pobreza, acima de tudo, a possibilidade de fazer com que os seus verdadeiros valores pudessem ser colocados à disposição dessas pessoas, né? A gente lembra de Francisco Cândido Xavier. Quando você fala da caridade moral, que a gente tem certeza que ele praticou em larga monta, mas a caridade material também, todas as suas mais de 420 obras, desde a primeira, Parnaus de Além Túmulo, ele fez questão de colocar todos os possíveis recursos que seriam oferidos com essas obras à disposição das instituições de caridade, né? No ano de 1982, numa reportagem interessante de determinado veículo de comunicação, chegaram à conclusão que tinham mais de 2.000 obras de caridade que eram mantidas ou que abriram sobre as dispensas dos livros do Chico. Ele doou 100% de todos os direitos autorais das suas obras para essas instituições. Mais que isso, alguns livros que ele lançava pela Federação Espírita Brasileira, para que ele pudesse distribuir a algumas pessoas que não tinham condição de comprar o seu livro, ele, Chico, comprava o livro com seu parco salário e distribuía às pessoas, dando essa mostra de desprendimento, né, das coisas do mundo. E eu vou me permitir aqui, nesse exemplo, de ler um trecho muito interessante de um livro, de uma mensagem do Espírito Meimei, que foi psicografado pelo nosso Chico Xavier, porque ela vem ao encontro exatamente da mensagem trazida pelo apóstolo Paulo. Vamos à mensagem.
Diz interessante lenda do plano espiritual que, a princípio, no mundo se espalharam milhares de grupos humanos nas extensas povoações da terra. O Senhor endereçava incessantes mensagens de paz e bondade às criaturas, entretanto, a maioria desgarrou no egoísmo e no orgulho. A crueldade agravava e o ódio explodia. Diligenciando solução ao problema, o celeste amigo chamou o anjo Justiça, que entrou em campo e, de imediato, inventou o sofrimento. Os culpados passaram a resgatar os próprios delitos a preços de intensos sofrimentos. O Senhor aprovou os métodos da justiça, que reconheceu indispensáveis aos equilíbrios da lei. No entanto, desejava encontrar um caminho menos espinhoso para a transformação dos espíritos sediados na terra, já que a dor deixava comumente um rescaldo de angústia a gerar novos e pesados conflitos. O divino companheiro solicitou o concurso do anjo verdade, que estabeleceu logo o princípio da advertência. Tribunas foram erguidas por toda parte e os estudiosos dos relacionamentos humanos começaram a pregar sobre os efeitos do mal e do bem, levando os ouvintes à aceitação da realidade. Ainda assim, conquanto à excelência das lições propagadas, repontavam dúvidas em torno dos ensinamentos de virtude, suscitando atrasos altamente prejudiciais aos mecanismos da elevação espiritual. O Senhor apoiou a execução dos planos ideados pelo anjo de verdade, observando que as multidões terrestres não deveriam viver ignorando o próprio destino. No entanto, a compadecer-se dos homens que necessitavam a reforma íntima, sem saberem disso, solicitou cooperação do anjo de amor, à busca de algum recurso que facilitasse a jornada dos seus tutelados para os cimos da vida. O novo emissário criou a caridade e iniciou-se profunda mudança de valores. Nem todas as criaturas lhe admitiram o convite e permaneciam na retaguarda, matriculados nas tarefas da justiça e da verdade, das quais hauriam a mudança benemérita. Em mais longo prazo isso se daria. Mas todas aquelas criaturas que lhe atenderam às petições passaram a ver e auxiliar doentes, obsidiados, paralíticos, mutilados, cegos, infelizes, os largados à rua e os sem ninguém. O contato recíproco gerou precioso intercâmbio espiritual. Quantos conduziam alimento e agasalho, carinho e remédio para os companheiros infortunados? Recebiam deles em troca os dons da paciência e da compreensão, da tolerância e da humildade, e seus maiores obstáculos descobriram a estrada para a convivência com os céus. O Senhor louvou a caridade, nela reconhecendo o mais importante processo de orientação e sublimação, a benefício de quantos usufruem a escola da terra. Desde então, funciona no mundo o sofrimento, podando-nos as arestas dos companheiros revoltados. A doutrinação informando aos espíritos indecisos quanto às melhores sendas de ascensão às bênçãos divinas. E a caridade iluminando a quantos consagram ao amor pelos semelhantes, redimindo sentimentos e elevando almas, porque acima de todas as forças que renovam os rumos da criatura, nos caminhos humanos, a caridade é a mais vigorosa perante Deus, porque é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. Essa mensagem de Meimei
ela faz uma fusão ao que o Paulo disse. E nós, aqui, que ora nos encontramos encarnados e desencarnados nesse ambiente, temos na casa de Sebastião Marte uma sublime oportunidade, não só do ensino que a verdade nos traz, que a justiça nos traz, mas os locais para a prática da caridade, porque o nosso lar Maria de Madalena, aquele recanto sublime que hoje acolhe tantas almas, algumas deserdadas pelos seus parentes da terra, algumas por não terem um amparo, mas que acima de tudo encontram na possibilidade que aquela casa traz o exercício de uma tranquilidade para o seu final de existências. E lá é um ambiente que nos fornece essa possibilidade do exercício dessa caridade tão sublimada a que Paulo se refere, como sendo aquela que é agradável ao Cristo. Nós falamos o Lar Maria de Madalena, mas nós temos também um Instituto de Gerontologia, nós temos a creche Irmã Elvira, e temos aí, nós de Brasília, inúmeros locais para fazer essa prática. Nós temos os hospitais, onde aqueles que realmente se habilitam a ser os enfermeiros dirigentes, por exemplo, ali no hospital de base, quando chegam ali pessoas desesperadas pelos seus entes queridos que dão entrada ali em condições de saúde graves e que muitos perdem a sua vida física, aquela pessoa que está ali, dirigente, que abraça uma criatura que nunca viu e que naquele momento transmite não apenas palavras de estímulo, mas sentimento do verdadeiro amor, que é esse que foi tão falado aqui por Paulo e que foi aqui dissertado pela nossa irmã Meimei, através de Chico Xavier, e que nos leva, na síntese maior, ao seguinte raciocínio: fora de Deus não há vida, e fora da caridade, que é o divino amor de Deus, não há a possibilidade da nossa redenção. Aproveitemos as sagradas oportunidades que temos no momento presente, porque a nenhum de nós é dado saber quando a misericórdia divina nos chamará para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. E lá, não nos esqueçamos, não nos será permitido levar os bens amealhados na terra. A nossa bagagem única se comporá pelas nossas boas ou as nossas más obras. Que possamos todos, hoje, no momento de dormir, não nos esquecermos que a doutrina espírita nos traz esse chamamento: fora da caridade não há salvação. Fiquemos em paz.